paz do Senhor, irmãos. Paz, Senhor. A gente veio hoje, por meio desse vídeo, trazer uma palavra que Deus colocou no nosso coração, que está em 1 Coríntios 7. A partir do 25. A partir do versículo 25. A gente vai focar mais nele. A palavra, desde o começo do capítulo 7 já é importante, mas a gente vai focar mais a partir do versículo 25, amém? Diz assim, 1 Coríntios 7, versículo 25. O nome do texto é Problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação. Começa. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. Também, se a virgem se casar, por isto não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite a consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser. Não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade mais domínio sobre o próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, e quem não casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor, todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Essa carta Paulo envia para a igreja de Coríntios porque naquela época eles estavam sofrendo por muita destruição, estava querendo destruir a igreja com a imoralidade, divisões, contendas. Então Paulo envia essa carta para a igreja de Coríntios porque ela estava se destruindo por conta dessas questões. No capítulo 5, voltando mais para o começo do texto, Paulo ele repreende e exorta a igreja de Corinto sobre problemas de imoralidade que estavam acontecendo. E Paulo chega a dizer que nem entre os gentios se achava tanta imoralidade. Ele cita até nessa passagem que tinham homens que estavam se deitando com a mulher de seus pais, e ele diz que nem essa imoralidade não se achou nem no meio dos gentios, e estava se achando no meio dos cristãos da igreja de Corinto, para a gente poder entender o nível de imoralidade que estava no meio deles. Já no capítulo 7, avançando um pouquinho, Paulo ele cita aqui: quanto ao que me escreves, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Nessa parte, essa palavra tenha que ele usa aqui, cada um tem a sua própria esposa e cada um tem o seu próprio marido, a palavra tenha não é um sentido de possuir, é no sentido de viver uma vida de relações sexuais com o seu cônjuge. E ele diz isso por conta da imoralidade, para evitar a imoralidade. Por quê? Porque Corinto era uma cidade conhecida por ser uma cidade que praticava muito da imoralidade sexual, ou seja, eram homens casados que que saíam com prostitutas, o mesmo caso das mulheres com os homens. Então era uma cidade que isso era uma coisa, tipo assim, digamos, muito normal do dia a dia deles. E Paulo diz isso por quê? Porque para evitar que o homem casado não caia em tentação por estar em um momento de celibato, digamos assim, e por conta dessa tentação de não estar tendo relações com sua esposa, ele acabasse se deixando levar pela vontade da carne dele e acabasse saindo como uma prostituta. Então Paulo diz isso. A mulher, mais à frente nesse próprio capítulo ele diz: a mulher não é dona do seu corpo, assim como o homem não é dono do seu próprio corpo, então um tem que ceder ao outro. E se você parar pra ver que nessa carta que Paulo deixou, ele trata coisas que é comum muito hoje em dia na igreja.
muitos pastores, eles têm mais dificuldade em tratar o casamento das pessoas porque o casamento se tornou algo mais banal na igreja hoje. Você pode casar 5 vezes, pode se casar, se divorciar, chegar na igreja e falar pro seu pastor, tô indo pra minha 5ª mulher, e o pastor não pode falar nada, porque se o pastor falar errado é ele. E sobre a traição, essas coisas, é algo que é da carne, vem se tornando cada vez mais comum e é errado. Então, você vê, uma coisa que foi deixada há muito tempo atrás por uma igreja que estava em rebeldia, se faz muito presente hoje ainda em relação ao casamento, porque o casamento não é uma coisa fácil, mas também se você não seguir os mandamentos de Deus, seu casamento vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo ali, né, na igreja de Coríntios, vai acabar por conta da sua imoralidade, das suas divisões com a sua esposa ou com o seu marido, e a mesma coisa se trata, o que se tratou muito tempo atrás tem muito relevante ainda no dia de hoje. Sim, no texto, Paulo ele fala mais especificamente sobre o problema de sexualidade, né, imoralidade sexual. Esse é o foco da carta, por conta do que acontecia no tempo da igreja de Corinto ali. Só que a gente pode traçar um paralelo, como a Larissa disse, a gente pode trazer para todas as áreas do casamento, não só a área sexual, mas questão financeira, questão sentimental, questão sexual, como já trata a própria carta. A questão financeira hoje em dia é o que mais você vê destruindo o casamento, porque as pessoas casam achando que vai ser tudo, tipo assim, casei, não vou depender mais dos meus pais, vai ser tudo muito fácil. E não é nada fácil, porque você tem um esposo e você tem uma esposa pra você também prestar conta. Você não vai viver como se você fosse solteiro. Você vai ter sua responsabilidade com a sua casa, você vai ter responsabilidade com a sua esposa, né? Que você casou, que agora todo o dinheiro do seu trabalho vai ser seu. Você não vai ter que mais pagar água, luz, muito pelo contrário, você vai ter que arcar com tudo e ainda assim com a sua esposa. E também no sentimental, é muito o que a gente fala sobre a renúncia. Um casamento sem renúncia não é um casamento feliz, porque tem que ser tudo na mesma medida. Do mesmo jeito que a mulher vai renunciar a algumas coisas, o homem também tem que renunciar. E se um dos dois sempre renunciar, um tá sempre se entregando e o outro tá meio assim, não tá renunciando pelo outro, isso acaba afetando, porque tem que ser por igual. Porque o casamento ele é composto por 2 pessoas. As 2 pessoas têm que estar no mesmo caminho, nas mesmas metas e firmado em Deus. Se um cair, o outro levanta. Agora, se um cair, o outro tá caído lá também, infelizmente o casamento ele vai por água abaixo. Como eu disse no texto, capítulo 7, versículo 4, que o homem não é dono do seu corpo e sim a mulher não é dona do seu corpo e sim o marido. Isso é um casamento. O casamento como a Larissa disse, é uma renúncia constante. Então, você não é dono das suas vontades. A sua esposa tem que participar das suas vontades, das suas decisões. Isso é um casamento. Você não tem mais, digamos assim, a sua vontade própria sozinho. Por quê? Porque agora vocês são 2, só que vocês são uma carne. E nisso, as decisões têm que ser os 2. Tudo tem que ser conversado entre os 2. Individualidades. Claro, a gente também não vai dizer que você não possa ter seu tempo. Claro, todo mundo precisa do seu tempo, desde o casamento. Você pode ter seu tempo com seus amigos, ela pode ter o tempo com as amigas, um tempo para assistir uma televisão, jogar um videogame, arrumar um cabelo, fazer uma maquiagem, o que quer que seja, o que te agrade. Sabe aqueles momentos que a gente tinha quando a gente era solteiro? Que a gente tirava um tempo livre para fazer nossas coisas, fazer o que a gente gosta. Isso ainda pode existir, só que assim, a prioridade não é você. A prioridade é a sua união com o seu cônjuge. E isso tem que ser dos 2 lados. Um lado só não adianta. Tem que ser os 2 lados cedendo. Se um não pode fazer agora, o outro cede. E nisso é assim que se convive. Isso é um casamento. É a renúncia. Todo o evangelho se baseia nisso, né? O casamento não é diferente. Ele foi instituído por Deus, então a base é a mesma. É a renúncia. É a renúncia da sua vontade. É a renúncia da sua vontade de querer sair, de você fazer isso, fazer aquilo que você fazia quando você era solteiro, mas é entender que você não é mais solteiro. Do seu ego, do seu jeito. Porque muitas vezes você entra no casamento e fala, eu sou assim e eu não vou mudar. Exatamente. Já tá entrando errado. Porque você tem que entrar no casamento assim, eu sou assim, mas eu posso aprender com você que se eu estiver errada, eu posso melhorar. E também o outro, né? A gente entra no casamento com a perspectiva do mundo, vamos dizer assim, quem não tem pais cristãos, entra de um jeito achando que vai ser, eu por ele por ele, pronto. E não é assim, muito pelo contrário. Que nem ele falou sobre administrar tempo. Às vezes você quer fazer uma coisa, mas no momento sua esposa fala, não, hoje vamos sair junto e você só quer ficar em casa deitado. Então dá pra ter aquela conversa. No capítulo 7, versículo 10, Paulo fala sobre o divórcio. Ele diz, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido.
Se, porém, vier a separar-se, que não se case ou reconcilie com o marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Assim como o próprio Paulo diz na palavra, não ordeno eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido e o marido não se aparte da sua mulher. É uma ordenança do Senhor, né? Então, se você é cristão, se você é casado, não tem nem o que discutir, né? Quem constituiu o casamento foi Deus. Quem constituiu foi Deus, e como diz meu professor de teologia, a pessoa se separa da mulher e depois chega lá e fala, mas Deus quer que a vontade de Deus é que eu reconcilie. A vontade de Deus era que você nem se separasse. Para começo de conversa, já está estabelecido aqui, não só nessa passagem da Bíblia, mas em muitas, que o desejo de Deus era que você nem se separasse para começo de conversa. E outra, se você casou, meu amigo, é pro fim da vida. É pro fim da vida. Então... E outra que acontece mais no divórcio. Você se divorcia e depois você vai em busca de outro relacionamento achando que vai ser diferente daquele. Não, você tá tratando também com outra pessoa que você vai ter que aprender a viver em união e no casamento, a união, e vai ser igual, porque são duas pessoas diferentes, duas pessoas que... Eu brinco, né, com as minhas cunhadas. Quando você casa, são duas pessoas diferentes que entram dentro de uma casa e vão viver aí, como que vão viver vocês dois aí e aprender a lidar entre vocês. E é exatamente isso, vocês saem de um casamento porque algo deu errado, ao invés de você tentar lutar por aquilo, não. Você fala, não, vou acabar com isso aqui, uma coisa que foi instituída por Deus, pra entrar em outro. Sim. Que você sai por causa dos problemas e você vai entrar em outro que também vai ter problemas. Só que o problema não são os problemas, o problema são vocês que não sabem resolver os problemas. Sim. São duas pessoas, duas carnes brigando entre si, carne contra carne, e não pode. Um tem que... É que nem eu falei lá, né? O casamento os dois caminhando junto pra quando um cair o outro levantar. Se um tá lá embaixo, o outro que cair vai cair também, vai virar nada, vão separar. É uma renúncia e um aprendizado mútuo dos dois. Isso, dos dois. Um aprendendo com o outro. Exatamente. No versículo 8 do capítulo 7, Paulo fala aos solteiros. Ele diz o seguinte: e aos solteiros e viúvos digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado em que eu também vivo. E no versículo 25, que é mais o foco da mensagem, ele diz o seguinte: com respeito às virgens, não tenho mandamento, porém dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. A situação que Paulo fala é que a gente citou no começo. Os problemas de moralidade dentro da igreja, os problemas de soberba, de ego, de divisões que se seguiam dentro da igreja de Corinto. E a preocupação de Paulo naquela época era não que a pessoa não se casasse ou se está com uma mulher, não se case, fique solteiro. Não, isso não era a preocupação. A preocupação de Paulo, como ele mesmo diz no texto mais à frente... Aqui fala, o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor e de como agradar o Senhor. Ele queria livrar eles das preocupações que daquela época, aquela igreja, a igreja de Corinto, estava passando por isso. Hoje, claro, o solteiro tem que se dedicar ao Senhor. Não é também porque os solteiros, eu digo aquele que está namorando e aqueles que não é casado, tá namorando, noivo. Não é porque começou a namorar que você vai deixar as coisas do Senhor. Porque o que você mais vê nas igrejas hoje em dia são jovens solteiros, aí encontra um pretendente e aí começa a marcar as coisas com o namorado nos dias de culto. Você acaba se afastando do Senhor e acaba colocando aquela pessoa como centro. Se num namoro você já tá colocando aquela pessoa como centro, então você já vai entrar no casamento errado. Exatamente. Porque o Senhor não quer, porque se você acaba se dedicando totalmente à pessoa, você vai ter preocupações, porque as pessoas são falhas. O único que não falha é Deus. Então, se a pessoa é falha, você vai trazer essa preocupação. Olha como Deus é lindo, porque naquela época, Paulo envia essa carta porque a igreja estava passando por muitas coisas e Deus queria tirar essas preocupações deles. E ele diz bem isso para os solteiros: quem não é casado cuida das coisas do Senhor e de como agradar ao Senhor. Se você começa num relacionamento e você começa a colocar aquela pessoa como um centro, aquela pessoa é falha. Então toda aquela falha daquela pessoa vai trazer para você todas aquelas preocupações e você vai se afastando de Deus. E ele já deixa bem claro, né, que não quer que você esteja preocupado.
Então, para você não estar preocupado, você tem que estar firmado em Cristo. Ele ser o centro da tua vida. Então, porque a partir do momento que você casa, você tem uma família. Então, você tem que dividir entre obra e família. Você não pode dedicar 100% à obra e esquecer da família, como você também não pode dedicar tanto à sua família e esquecer da obra. Então, você é solteiro, você tem que se dedicar à obra. Você pode conciliar os dois, entre você sair com a sua namorada e você tá na obra do Senhor. Porque você é solteiro, você não deve responsabilidade à sua namorada. Sua responsabilidade é honrar teu pai e tua mãe ainda. É honrar teu pai e tua mãe. Seu maior fundamento é isso. Agora, quando você tá casado, não. É amar sua esposa e os seus filhos. E mesmo os casados, eles não podem deixar a obra do Senhor simplesmente porque tá casado. Agora a gente tem 3 filhos. A gente tem 3 filhos e fala assim, não vou fazer mais, não dá pra ir porque eu tenho 3 filhos. Não, isso não é impedimento. Entendeu? Esse trecho, ele apresenta 2 situações que se contrapõem, na verdade, né? Você é casado, digamos, certo? Como os solteiros a gente já entendeu o que é isso. Se dedica à obra do Senhor, para que você não entre no relacionamento, não se case. O que o Paulo diz é isso, não se case para que você não tenha essa preocupação e possa se dedicar 100% às coisas do Senhor. No caso de você ser casado, a gente tem 2 pontos. A pessoa que se dedica demais à obra e esquece da sua esposa, negligencia da sua esposa, seu marido, digamos. Você vê muito isso, né? Assim, um exemplo, a pessoa, se você parar pra conversar com alguém assim, a pessoa sempre vai falar, mas fulano, a mãe do amigo meu começou a ir pra igreja e passou a esquecer dos filhos, do marido, não passou faz mais comida. Não faz mais comida, não cuida mais da casa, não se arruma. Só vai pra igreja. Vai pra igreja. Então, pessoas do mundo já têm essa visão de tipo, não, começou a ir pra igreja, você vai se dedicar àquilo. Só vive na igreja agora. Só vive na igreja. Chama até de beata, né? Sim, a verdade, beata, entendeu? E é verdade. Isso acontece muito. Em muitos casos a gente vê isso acontecendo. Uhum. É a pessoa que larga, esquece suas responsabilidades de marido, de esposa e só foca na igreja. E temos o outro ponto, que é a pessoa que casa e esquece da obra. Que é a pessoa que casa e porque casou agora vai se dedicar totalmente ao seu casamento e esquece da obra. Sai da igreja, para de fazer as coisas, para de frequentar. O fim de semana que ele ia na igreja, ele deixa agora porque ele vai no shopping ou ele trabalha a semana inteira, ele quer passar um tempo com a esposa. Não que seja errado. Claro. Só que você tem que ter um equilíbrio. É óbvio que você não vai ficar... Um exemplo, teve obra na semana, na igreja todos os dias de uma semana. Você vai, fala, não, eu vou porque eu quero me dedicar. Na outra semana, você pode dar um tempo pra sua família, é óbvio. Claro. Porque seus filhos vão sentir falta. Seus filhos também, se você ficar só se dedicando... A obra vai chegar, quando eles crescerem, vai falar, não, por que eu quero ir pra igreja? Se meu pai me deixava pra igreja. E não, tá errado. Um pai dentro... Tem pessoas que dentro da igreja é uma coisa, um pai e mãe, que dentro da igreja é uma coisa que os filhos não reconhecem, porque são tão bonzinhos dentro da igreja e chegam em casa diferente. Então, as mesmas obras que você faz dentro da igreja, você tem que fazer na sua casa. Sim. Do mesmo jeito que você trata o irmão na igreja, você tem que tratar seus filhos, sua esposa, do mesmo jeito. Sim. O nosso primeiro ministério, na verdade, é dentro da nossa casa, né? Manter nosso casamento, porque se você se dedica totalmente à igreja, esquece seu casamento, esquece sua esposa ou seus filhos, não vai ter casamento. Ou seja, você vai perder sua esposa por conta de você não dar atenção devida para sua esposa e você vai acabar perdendo sua família inteira por conta disso. Então tem que haver um equilíbrio. Nem tanto só se dedicar à esposa e nem tanto você se dedicar só à igreja. Claro, você tem que ter um equilíbrio para que você também não venha negligenciar as coisas de Deus. Isso é muito importante. Deus tem que ser o centro. Só que assim, a gente tem que, como eu disse, o primeiro ministério é o nosso lar. A gente tem que primeiro estar tudo bem, pastorear o nosso lar. É aquilo, você faz tanto na igreja, você é um pastor na igreja, você faz tanto na igreja, mas você esquece de pastorear a sua família, e sua família está se perdendo. Então, primeiro de tudo, é isso, é a sua casa. E na Bíblia que fala que se você tá brigado com seu esposo, Deus não escuta suas orações. Então não adianta você tá entre guerra com teu esposo, vocês dois, e depois vocês irem viver como se fosse algo natural. Se Deus ele não escuta nem de suas orações, imagina cuidar e ele não vai ficar lá ai querido, vai, volta lá pra você, não vai ficar te lambendo, ai vai lá, você tá certo, viu? Ele não vai aumentar seu ego, não, você tem que renunciar e falar, não, se meu casamento tá assim e ela não está vendo, então eu vou lá pedir desculpa, mesmo que você se ache certo, não, você tem que ir lá. O que tá acontecendo? Vamos resolver nosso casamento, porque eu não consigo estar na obra, eu não consigo fazer as coisas pro Senhor se nosso casamento tá fracassado. Então vamos resolver primeiro aqui, vamos curar nossas feridas primeiro para depois tentar curar as pessoas, entendeu? Exatamente. E aos
aos noivos, né? É aquilo, se você namora com uma pessoa, você pretende noivar com essa pessoa, vocês têm que entender que os dois já têm que ter uma mentalidade desde o namoro de casamento. Não existe você namorar com uma pessoa tendo uma expectativa de casar, tendo uma mente de solteiro. Não, é meu dinheiro, eu quero comprar a minha casa, o meu carro, é o meu trabalho que importa. Pra se um dia de divorciar, é meu. Isso, tem essa Já também. tá errado. Tem casais que falam exatamente isso. Já começou bem, não devia nem casar. Mas desde cedo você tem que desenvolver essa sua mentalidade de casado. É nossa casa, nós vamos conquistar a nossa casa, é o nosso dinheiro. Eu trabalho, você trabalha, não é o seu dinheiro e o meu dinheiro, é o nosso dinheiro. Isso é uma mentalidade de casal, isso é uma mentalidade de pessoas que querem crescer juntas na vida e não individualmente. Você compra seu carro, mas esse carro é seu, esse carro não é meu, não, esse carro é nosso. Isso, se você está no relacionamento, tá noivo, principalmente, não devia nem ter noivado, porque já está começando errado. Porque isso não é uma pessoa... Essa pessoa, sinto muito de dizer, não é uma pessoa com a mentalidade de um casamento. Entendeu? Se você levar pra frente esse relacionamento com essa mentalidade de vocês dois, não vai dar certo. Não vai dar certo. Já começou errado, então não vai dar certo. O casamento não é algo individual. Sim. Então na verdade, nós cristãos já não podemos ser individual. Nós não podemos olhar só pra nós mesmos, porque Cristo nos fez pra olhar pros outros. Então, se você entra num namoro que você só olha pra você mesmo, você não tá sendo nem cristão. Sim, exatamente. Porque pra você ser um cristão que se dedica ao Senhor, que segue os mandamentos do Senhor, você tem que cuidar do próximo. E cuidar do próximo, a partir do momento que você também entra num relacionamento, você vai se importar com o seu cônjuge, você o ama. Se Deus manda a gente amar todos, como Deus amou a igreja, então nós já amamos pessoas que nós nem conhecemos, pessoas que nós nem temos afeto. Sim. Imagina uma pessoa que você está namorando, pensando em casar e você não inclui ela na sua vida. Exatamente. Não, esse é meu e pronto. Tá errado. Tá errado, você não tá nem sendo nem cristão. Exatamente. Começa por aí. Então que isso sirva pra vocês, que Deus nos mostrou, que Deus nos revelou, que Deus entregou pra nós. Nós oramos e pedimos e Deus revelou essa palavra pra falar sobre o casamento. Nós não somos o melhor casal. Cabe primeiramente pra gente essa palavra, sim, né? Pra que a gente venha melhorar e aprender. O melhor casal, todos temos dificuldade, nós temos muita dificuldade. Temos uma família pra pastorear, uma família que não é pequena, 3 filhos. E que isso sirva de lição pra nós também. Deus falou fortemente no nosso coração. E pra vocês também. É isso que a gente tem pra deixar neste momento e agradecer a oportunidade, claro. Sim, que você deixe essa palavra entrar no coração de vocês e sirva pra edificar vocês no relacionamento que vocês... Se vocês estão no namoro, no noivado e futuramente, ou até no casamento vocês estão ou pretendem casar futuramente, já coloquem isso no coração de vocês e comecem a exercitar, amém?